Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Haja sistema de Deus a todos. Haja sistema de Deus. Não sei se estou me comunicando corretamente com os irmãos pelo meu som. Saúde a cada um de vocês que está entrando neste culto, nesta noite. Deus abençoe a cada um de vocês. E sois bem-vindos. Sois bem-vindos, sois bem-vindos, sois bem-vindos, sois bem-vindos, sois bem-vindos. Welcome. Welcome, 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 welcome in the presence of God. We welcome you, we welcome you, welcome you, welcome you. We welcome you in the presence of Jesus. Te recebemos, oi, bem-vindo na presença do Senhor nosso Deus. É nesta noite que Deus, mais uma vez, se fará conhecido, se fará abençoador e será o nosso conselheiro para nos aconselhar, para nos abençoar e para nos ensinar e para nos transformar, para nos repreender, para nos dar a visão, para nos interpretar os sonhos, para nos trazer a interpretação das visões e de tudo aquilo que nós precisamos. May God bless you. May God protect you. May God open our eyes, open our heart, open our mind. Give us grace to hear, to obey His word, in the name of Jesus. A graça do Senhor é a nossa força. Estamos aqui pela graça do Senhor, estamos aqui pela mão do Senhor, estamos aqui pela ajuda do Senhor, estamos aqui na direção do Senhor. Então a graça do Senhor é a nossa força. Não há nada que é feito na força pessoal, não há nada que é feito na direção pessoal, não há nada que é da capacidade intelectual do profeta Bento II, não há nada que é da minha capacidade, tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu gosto muito de deixar esta forma de fazer as pessoas entender as coisas. Tudo é Deus. Então, sendo tudo Deus, aprendemos. Aprendemos quando nós vimos alguém a fazer algo abençoado por Deus. Então, aprendemos que, no final de contas, Deus, Ele pode fazer-se presente. Ele pode fazer-se presente. Ele pode fazer a interferência. Quando nós vimos as pessoas a fazer as coisas, ou a viver a vida por Deus, viver a vida por Deus, fazer as coisas por Deus, ter soluções por Deus, ou de Deus, mas por Deus, e vencer por Deus. Isso já é para que o pessoal, as pessoas, a sociedade cristã, a sociedade moçambicana e de todo tipo de raça humana saiba e entenda que existe a interferência de Deus. Por isso que estamos a falar da interferência de Deus nesta noite. A interferência de Deus. Faça partilha para que eu não fale só esta mensagem com poucas pessoas. Porque eu estou vendo, estou recebendo esta direção acerca da interferência de Deus. A maioria das pessoas precisam urgentemente da interferência de Deus. A interferência de Deus é xangana com genelela casquembo. Com genelela casquembo. Esta palavra interferência foi entendida como se fosse Deus se fazendo presente no tempo específico ou no tempo restrito. Não. A palavra a interferência quer dizer o fazer parte de Deus. A palavra a interferência de Deus quer dizer o fazer parte de Deus, ou numa pessoa, ou numa família, ou no trabalho, ou na saúde,
ou na vida espiritual da pessoa, ou na vida ministerial, ou nos seus filhos, ou no seu casamento, na sua sociedade, na sua comunidade. A interferência de Deus. Então, quando nós paramos e analisamos a interferência de Deus, nós não vimos a interferência de Deus sem vermos o que Deus está fazendo na pessoa. A interferência de Deus é vista por aquilo que Deus está fazendo nas pessoas. E a interferência de Deus é vista e é vivida por aqueles que permitem Deus se fazer presente na pessoa. Então, no mundo em que vivemos, temos vários acontecimentos que não é possível as pessoas viverem de Deus sem que ele se faça interferente ou sem a sua interferência. Então, existe a interferência de Deus necessária em cada pessoa, em cada momento, em cada área, em cada passo que a pessoa dá. A interferência de Deus é o que traz a diferença. I don't know. A interferência de Deus traz a diferença na vida de uma pessoa. A interferência de Deus é o envolvimento de Deus no que o ser humano, no que uma pessoa gostaria de viver, ou gostaria de saber, ou gostaria de ser, ou gostaria de aprender, ou gostaria de vencer. Então, logicamente, temos várias habilidades, noções, capacidades que nós adquirimos na nossa capacidade de aprender, ou no nosso conhecimento adquirido nas carteiras no aprendizado. O ser humano tem o raciocínio, tem a habilidade psíquica de saber algo pelo seu esforço, na sua intelectualidade. Mas existe a interferência de Deus que opera no mundo invisível para poder fazer o mundo visível funcionar corretamente. Por exemplo, o homem conseguir fazer análises, fazer estudos e ter conclusões, não quer dizer que o resultado final do que a pessoa sabe irá dominar. O ser humano conseguir apaixonar-se e gostar de alguém e traçar um futuro na sua agenda, não quer dizer que vai conseguir ser feliz naquela paixão que sente por alguém, e não quer dizer que a sua agenda vai dar certo no que a pessoa está traçando como sua agenda. Até que a interferência de Deus se faça presente. Sem a interferência de Deus, tudo termina no conhecimento da nossa intelectualidade. Tudo termina no nosso projeto e na nossa agenda. Sem a interferência de Deus, termina no desejar e no gostar e no planificar. Faltando a habilidade do Criador. O ser humano, quando vive, não vive sem a habilidade do Criador. Então, existem aqueles que reconhecem a habilidade do Criador Deus. Existe aquele que reconhece a habilidade própria no seu esforço de tentar resolver os problemas da sua vida, ou de tentar arrumar os planos do seu futuro. Essas pessoas que não reconhecem a habilidade do seu Criador Deus, não pode permitir a interferência de Deus, porque a interferência de Deus é uma parte do reconhecimento da pessoa por Deus, que invoca e chama, deseja, aceita com que Deus se faça presente. Se a pessoa não reconhece a força do Criador, a graça do Criador, a ajuda do Criador Deus, então, o homem vai se esforçar, a pessoa vai lutar para que tudo aquilo que pretende ser e fazer
seja pela sua própria capacidade. Então, quando tenta fazer o seu futuro na sua própria capacidade, surgem umas oposições. Na vida há oposições físicas e espirituais. Tanto na área espiritual, área ministerial, na vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, na vida estudantil, na vida social. Existem oposições espirituais e físicas. Oposições físicas, aparentemente, parece que não precisam da habilidade do Criador Deus. Mas se eu ir longe, não há nada no físico que existe que não foi criado por Deus. O que é, profeta? There is no anything. There is no anything. Não há nada no físico, no mundo físico, que não foi criado por Deus. Ou não tenha sido criado por Deus. De maneira que o ser humano pode ser intelecto, mas não pode pensar que no mundo físico ele vai operar corretamente sozinho, porque no mundo físico é o homem que projeta as coisas. Alguém que projetou a caneta e fez a caneta, ele não criou a matéria-prima. O produto bruto que fez com que houvesse a caneta não foi criada pelo homem. Deus criou o produto bruto e o homem multiplicou. O homem fez aquilo que, por bem e pela ajuda da sabedoria de Deus, conseguiu elaborar uma caneta. Então, sempre existe a necessidade da interferência de Deus. Ou a interferência de Deus de trazer o produto, ou a interferência de Deus de trazer o conhecimento, ou a interferência de Deus de criar em mim, em nós, a inteligência. Daí que o mundo sofre por causa da falta da interferência de Deus. O mundo sofre por falta da interferência de Deus. Nas casas, nas famílias, nos casamentos, nos ministérios, nas igrejas, na vida espiritual, na vida social. O mundo sofre por falta da interferência de Deus. As pessoas querem um Deus e que não lhe querem a sua interferência. As pessoas querem Deus sem admitir a interferência dele. Quando Deus começa a se fazer interferente, ou a fazer a sua interferência às pessoas se sentem limitadas, as pessoas se sentem infelizes, as pessoas se sentem encanhadas, as pessoas se sentem com medo de prosseguir com Deus para frente. Parece que as coisas são difíceis, porque não acontece de como as pessoas queriam que as coisas acontecessem. Na verdade, na interferência de Deus, não acontece aquilo que o homem só quer. Acontece também aquilo que Deus, na sua interferência, ele traz. Quando alguém diz, Senhor, faça interferência, a sua interferência na minha família, ao mesmo tempo está dizendo, Senhor, na minha família, não acontece aquilo que eu só quero. Aconteça também aquilo que é da sua vontade, é da sua capacidade, para o nosso bem. Então, daqui podemos traçar planos bonitos, por sermos pessoas, por sermos seres humanos, e que sonhamos alto, traçarmos bons planos na nossa família. Mas quando invocamos a interferência de Deus, para que Deus faça parte daquele plano, poderá haver mudanças, poderá haver até proibições, poderá surgir uma mudança de direção naquilo que nós queríamos que acontecesse, não acontecer como nós planejamos. Porque Deus vê o além e conhece o que nós não vimos. E nós não sabemos o que vai suceder se acontecer o plano que nós traçamos. E Deus vendo o perigo e vendo a falha ou a repetição da queda, Ele pode até não permitir com que o plano aconteça no momento exato em que nós planificamos. Só a interferência de Deus traz algo muito sério, que precisa de ser esclarecido. A maioria das pessoas viram os seus destinos a não acontecer como tinham planejado, por causa da interferência de Deus, não por causa do diabo.
E algumas pessoas pensam que quando as coisas não acontecem como planejaram, é porque o diabo fez a sua interferência. Não. Em outros momentos, os planos não acontecem como o ser humano planejou. Só por causa da interferência de Deus. Somebody is asking me. O Léo está com um profeta, se foi Mushayala, já com o menino Chada, e lembra-lhe lá, o Chadalo. O profeta, homem de Deus, quer dizer que eu não me casei porque Deus não, ele quando se interferiu, ele não permitiu que eu casasse. Listen, existe certo tipo de plano que nós fazemos por causa da nossa emoção. Existem planos que nós fazemos por causa do nosso desespero. Existem planos que nós fazemos por causa da ansiedade. Existem planos que nós fazemos por causa da influência das outras pessoas. Ou egoísmo, ambição. Existem planos que o ser humano traça. Não porque é um plano que encaixa no propósito de Deus. Mas é um plano que a pessoa traçou na ambição. Ou no egoísmo. Ou na influência do que os seus olhos estão vendo. E a pessoa acabou gostando do que não lhe pertence. E acabou fazendo um plano que não ia fazer parte no destino dessa pessoa. Mas a pessoa incluiu o destino de uma outra pessoa no seu destino. E porque Deus é amor, Deus não quer ver alguém sofrer por carregar a cruz de uma outra pessoa, carregar o destino de uma outra pessoa, carregar o futuro de uma outra pessoa, carregar uma vida sentimental de uma outra pessoa e carregar uma vida financeira de uma outra pessoa. Então aí a interferência de Deus veio bloquear o plano para que não aconteça, porque se acontecesse, essa pessoa ia sofrer tentando ser feliz na história repetida e imitada de uma outra pessoa. A história repetida e imitada de uma outra pessoa traz sofrimento numa outra pessoa. Deus, quando vê alguém a fazer plano, por causa da influência do que os outros estão a viver, não por causa de ter se apercebido do plano de Deus na sua vida, mas a pessoa está fazendo planos movido, energizado, por causa do que os outros estão a levar, estão a viver. E a pessoa aparece com muita emoção e tenta criar o seu futuro por debaixo do futuro de uma outra pessoa. E a pessoa tenta ser feliz, mas não com o plano de Deus, não com o sonho individual, não com o espírito do seu destino, mas tentando pegar os ossos secos das outras pessoas e tentar criar a sua vida nos ossos secos. Ou tentar palpar no caminho de uma outra pessoa que está trilhando vitórias e pensar que assim seguir aquele caminho ou seguir aqueles passos naquilo que é o futuro individual da pessoa também vai ter o mesmo futuro. Então, o que acontece? A interferência de Deus pode trazer uma surpresa inesperada, mas que trará a vitória e a alegria amanhã. Hoje Deus pode entrar e cortar coisas que a pessoa está a tentar levantar. Por ver Deus que se esta pessoa continuar a levantar isto, amanhã vai cair esta pessoa, amanhã vai morrer, amanhã vai cair decepcionada. Mas a própria pessoa não sabe por causa da emoção fraca. Foi movida pela emoção e começou uma jornada na imitação, no desejo da ambição, ou nas paixões da carne, correu. E Deus vendo a corrida que a pessoa está correndo, Deus fez a interferência. E se Deus faz a sua interferência numa pessoa que está a correr o risco, isso chama-se amor pleno. Amor de Deus pleno, amor completo. Deus amou essa pessoa. Não lhe quis ver a cair numa cova. Deus fez a sua interferência na hora, sem que a pessoa saiba, para saber depois de Deus ter prevenido de destruição, ou prevenido de sofrimento, ou prevenido de lutas, até porradas no seu lar, prevenido de ser envenenado, prevenido de ficar sozinho em casa e o marido ou a esposa ir se amantizar com outra pessoa. Deus fez a sua interferência e eliminou as coisas ainda cedo. Quais são as coisas eliminadas cedo? São coisas que essa pessoa queria que acontecesse.
E Deus, sabendo de que essa pessoa não sabe, porque a pessoa fez o que fez nos seus planos, não contando com o propósito de Deus, só contou com os seus sentimentos pessoais. Quantas pessoas que queriam viajar para um certo país, e Deus, na sua interferência, veio baralhar toda a viagem. Mas a igreja e o povo de Deus não é ensinado corretamente acerca da interferência de Deus. É ensinado que Deus tem que vir apoiar tudo o que o homem quer. Deus tem que vir apoiar tudo. Se Deus é Deus, então tudo não pode falhar. Tudo tem que acontecer no momento que eu quero. É a lógica das pessoas que não entendem acerca da interferência de Deus. A interferência de Deus fez com que fez com que Daniel entrasse na cadeia. A interferência de Deus fez com que Daniel entrasse na cadeia. Mas para que o Nebuchadnezzar, com toda a Babilônia, se convertesse e rendesse ao Deus do profeta Daniel. Então, a interferência de Deus, primeiro criou problema. Criou problema ao Shadraque, Mesaque e Abednego, para que fossem lançados na fornalha ardente, para depois o povo reconhecer o Deus e se entregarem e viverem na vontade de Deus, por causa da interferência de Deus. Mas para Deus fazer rei e adorado, teve que interferir com um certo tipo de surpresa de um problema, que o problema iria tornar a solução dos mesmos problemáticos. Nesse momento, os problemáticos é o Shadraque, Abednego, Mesaque. Mas que o problema que Deus criou de lhes permitir entrar na cova ardente, na fornalha ardente, esse problema seria a solução do seu problema. Talk with me. Ai, bully. Vamos conversar. O que é que entendes da interferência? O que estás a entender agora estou a falar? O que estás a entender agora estou a falar assim? Acerca da interferência. Alguns não entendem. Por isso que há muita aflição no povo de Deus. Há muita dor pela vitória. Há muitas pessoas que choram porque as coisas têm que acontecer, porque se não acontecer, até quando que eu vou passar, eu tenho que mudar. Senhor, traga a resposta hoje. Papá, abre o meu caminho agora, porque eu estou a ver que é agora. E Deus que sabe das consequências da pressa ou das consequências de ter algo que não é da maneira como Ele quer. Deus que sabe, Deus que sabe. O Deus nosso que conhece aquilo que nós não vimos. Há pessoas que se tivessem comprado a viatura no ano passado, teriam sido assaltados, teriam sido baleados. Então Deus esperou que fosse esse ano. No domingo eu estava a cultuar convosco. Ainda bem, alguns vão mandar os vossos testemunhos aí. Mande os vossos testemunhos. Eu falei da interferência de Deus de uma forma profética. Eu disse que essa cova, eu disse assim mesmo, esta cova de sepultamento, esta cova de sepultamento, eu estou a tampar antes de se enterrar a pessoa. Eu falei da cova, eu falei do acidente. Falei de ossos que eram para ser colocados no corpo de alguém com poder maligno da feitiçaria. No mesmo domingo, manda alguém, na segunda-feira, manda mensagem uma mãe, dizendo: agradeço a Deus, eu me lembrei do culto do domingo que o profeta falou, que estava a ver uma cova que era para se enterrar uma pessoa nesta semana. Então, quando eu dizia que estou a enterrar, estou a desfazer a cova, estou a tampar a cova antes que enterrasse a pessoa. No domingo, quando a mãe sai da igreja, uma senhora saiu da igreja, foi para sua casa, o seu filho, talvez até a irmã está assistindo o culto agora, vão dar testemunho. O seu filho foi brigar com o vizinho, que é o outro filho do outro vizinho. E depois o filho acabou de abrir uma mercearia, qualquer coisa. Naquela briga saiu, sozinho foi no Magoanin, chegou lá, comprou bebida seca, aquela bebida seca, e comprou Ratex. Colocou lá dentro lá e bebeu para morrer. Caiu o miúdo ali. Caiu o miúdo na caminhada de perder a vida. Ligaram para a mãe, explicaram.
chamaram o carro da polícia. A mãe, quando chegou lá, lembrou-se do que o homem de Deus tinha falado no domingo, acerca desse espírito que não vai realizar o que quer realizar. Ela diz que eu me lembrei corretamente. Eu comecei a orar dentro do carro da polícia, até lá no hospital onde íamos. E o miúdo, já está bom, ontem mesmo foi para casa, voltou para casa, está tudo bem. A morte foi cancelada. A interferência de Deus. Há muita coisa que está acontecendo que era para ser enterradas as pessoas esta semana aqui. Era para ser enterrado, era para ver inteiros em muitas famílias nesta semana aqui. A interferência de Deus mudou o culto. E o culto começou a ser um culto de foco da interferência. Quando Deus faz interferência, você pode não acreditar hoje, amanhã você acredita. Você acaba sabendo que é Deus este. Este é Deus. Mas o grande problema do povo de Deus não sabe reconhecer a interferência de Deus. Esse é o grande problema. Por isso alguns insistem. Quando Deus quer listar no problema, as pessoas insistem a entrar no problema. Por quê? Porque às vezes a pessoa insiste, porque a pessoa já planejou, já programou que tem que ser aquilo. Não pode surgir outra coisa. Aquilo que eu estou a pensar tem que ser assim mesmo. Então, as pessoas que entendem acerca da interferência de Deus, elas compreendem quando chega o tempo em que se envolvem umas mudanças do que a pessoa queria que acontecesse. E começar mudanças, começar alterações. Mas essas alterações não trazem destruição. Trazem somente a paralisação e não a concretização de como a pessoa pretendia. Mas não traz a destruição. Naquela paralisação do que a pessoa pretendia que acontecesse. Os que entendem acerca da interferência do Senhor não correm, não reclamam, não choram. Eles param e tomam uma pausa. Eles consultam o Espírito Santo no seu coração. O que é que Deus quer me ensinar acerca do que estou a ver, acerca do que está a acontecer? Porque Deus pode fazer-se presente num tempo em que a pessoa não imagina e não esperava que Deus faria presente. Que Deus se faria presente. No momento que a pessoa está vendo algo inesperado acontecer. Por exemplo, é possível uma pessoa ser uma pessoa já negligente na área espiritual, que já não ora, estou dando exemplo agora, já não jejua, já não lê a palavra do Senhor, e Deus permitir brigas no lar. A interferência de Deus para despertar a oração da pessoa foi através de uma situação na família, no relacionamento, nos filhos. É que da maneira como a situação está a acontecer, veio trazer uma fala no interior de quem já não ora, no interior de quem já não lê a palavra do Senhor. Trouxe um despertamento, uma mensagem que vem para recordar a pessoa de que o que você está a passar é o fruto do seu esfriamento. Você começa a ver aquilo que não estava a ver por causa do problema que está surgindo. Isso já não é um problema, é a interferência de Deus. Mas a maioria das pessoas tem dificuldades em entender e reconhecer a interferência do Senhor quando ela se faz presente. É por causa disso que algumas vozes de Deus que têm falado através da sua interferência são apagadas, são aniquiladas, são bloqueadas por causa dos santos que não conhecem, não prestam muita atenção na interferência do Senhor. Então, a interferência de Deus sempre é necessária. E sempre foi necessária. E sempre será necessária. Não será necessária no tempo específico. Não existe isso. Se a interferência do Senhor só for para um tempo específico, então em outros momentos haverá interferência diabólica. A interferência de Deus deve estar sempre presente, em todo momento, em tudo que nós fazemos. Porque enquanto que não estamos na interferência do Senhor, ou não estamos no envolvimento de Deus, surgirá oportunidades,
surgirá palavras, surgirá ações e atitudes maléficas do diabo para poder fazer-se interferentes, para nós não conseguirmos andar no propósito de Deus. E os demônios, quando eles fazem interferentes, ou fazem interferência, eles influenciam o domínio, eles dominam emoções de uma pessoa, dominam prazeres, dominam sentimentos, dominam até o desejo da pessoa, para que a pessoa fique cega no que deseja, a pessoa fica cega no que sente, a pessoa fica cega no que planeja. Não deixa o ângulo para ouvir de Deus. Não deixa o ângulo para poder receber a orientação de Deus. Não deixa o ângulo. E quando não deixa o ângulo, tudo aquilo que a pessoa pensa na sua cegueira, cegada por demônios, pensa que está correto. É por causa disso que alguns que têm me visto a mudar as coisas, a fazer algo, de repente mudei. Naquele momento nós mudamos aqui. Não é porque nós fizemos plano de mudar. Posso sair de casa com uma passagem da Bíblia que orei e pedi a Deus para que me esclarecesse para aquele assunto. E eu sentir-me esclarecido para aquele assunto. E eu sentir que aquilo que eu me fui esclarecido seria melhor se eu esclarecesse ao outro de como Deus me esclareceu. Mas quando eu pisar o altar, quando eu pisar o território onde Deus trouxe pessoas, e Deus começar a fazer interferência de me falar aquilo que eu nunca tinha pensado, daqui para aqui. E falando eu para o povo aquela mesma mensagem, e as pessoas conseguem ouvir Deus a se interferir nas suas vidas. Está vendo? Eu fui interferido por Deus, para eu não falar já aquilo que eu planejei, e eu programei, aquilo que me ajudou. Porque Deus conhecia o problema das pessoas no secreto. Deus não queria com que eu falasse daquilo que eu recebi como solução do meu problema. Deus queria que eu trouxesse a solução específica para pessoas que passam diferentemente do que eu passo. Então, a interferência do Senhor tem que ser permitida, my people. Nós precisamos de permitir a interferência do Senhor de uma forma tão tangível e tão sensível. Porque se não permitirmos, nós podemos bloquear a interferência do Senhor. Há muitos que bloqueiam por insistir coisas que eles querem que aconteçam daquela forma que a pessoa quer. Até o Espírito lhe alertou no coração que isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Mas a pessoa, pela persistência, acaba bloqueando a interferência do Senhor, naquela voz mansa, humilde, de chamar a atenção para que a pessoa não prossiga. A pessoa, por não permitir a interferência do Senhor, a pessoa bate no chão, jura, ou diz: Senhor, na sua misericórdia, eu te peço pela sua misericórdia. O Senhor já diz: não vai acontecer. E a pessoa começa a implorar pela misericórdia, começa a implorar pelo favor, o que Deus já falou claramente, que isto não vai acontecer. A pessoa apareceu lá, tu gostaste da pessoa, queria que a pessoa te casasse. Deus diz: isto não vai acontecer. Tu é que estás gostando da pessoa, mas a pessoa não é para você, ele não te quer. Naquele momento que a pessoa persiste, a voz da interferência já falou. Deus não permite uma pessoa cair na totalidade sem ter sido alertado. Deus não permite a pessoa passar situações tremendas sem ter sido alertada. Deus não permite. Só quando as pessoas não valorizam e não deixam um ângulo da interferência do Senhor para Deus se fazer presente e se envolver, é onde as coisas continuam em caminhada dolorosa, em dificuldades de vergonha, até em problemas que trazem lágrima, porque a pessoa quer que as coisas aconteçam como a pessoa quer. You see? Então, naquele momento que a pessoa persiste, porque a pessoa tem uma meta por alcançar, tem um objetivo dele por alcançar. Então, Deus às vezes não apoia o objetivo, ele apoia o propósito dele. Por que esta pessoa tem que ser isto? No meu propósito. É Deus isso. Por que essa pessoa deve trabalhar nessa empresa? No meu propósito. Deus.
Deus sabe, ele considera o propósito dele, não as nossas metas. Porque as nossas metas estão envolvidas, estão misturadas com uma ambição. As nossas metas. Pergunte todo pastor que é espiritual, evangélica. Qual é a tua meta? Vai te falar, a minha meta é ter uma igreja grande, cheia de pessoas. A meta do evangélico, pastor evangélico, apóstolo, bispo, profeta evangélico, é estar sempre na multidão, by fire, by power. É a meta essa. Mas qual é o propósito de Deus nisso? Então Deus, para liberar essa faia, liberar essa multidão, ele primeiro olha o propósito dele no que a pessoa pretende fazer. Se encontra que no propósito dele, Deus, o que a pessoa pretende fazer não tem nada a ver com o propósito de Deus. Deus pode até lhe deixar ser um pastor de 50 pessoas. No propósito de Deus, esse deve ser pastor de 50 pessoas. No propósito do homem, gostaria de casar com um homem muito rico, muito carinhoso, calmo, amoroso, romântico, clássico. Aquele que quando cuida de uma mulher, cuida de uma mulher como se fosse a cuidar de uma flor. Compra uma viatura para sua esposa, constrói uma casa, cria uma escadota, uma rampa bonita e cria sempre 3, 4, 5 vestidos para cada dia trocar 4 vezes. Para demonstrar que essa mulher é raiz. É possível que uma mulher gostaria de encontrar um homem assim. Mas qual é o propósito de Deus nesse plano, nesse desejo? E quando Deus vê que no que a pessoa deseja, não há um propósito de Deus lá, Deus trazer um homem muito duro. Deus trazer um homem muito duro aqui, para poder vir corrigir, parafusar um dos sentimentos que está fora do lugar nesta mulher. Trazer um homem muito severo, que não tem nada a ver romantismo, não tem nada a ver com... É uma pessoa com muitos princípios, com uma ditadura até, que a pessoa quando fala não quer ser corrigido. Só porque Deus descobriu que a pessoa com quem vai se casar não consegue se dominar, não consegue se controlar. Então, para essa pessoa não morrer cedo, deve trazer alguém com muito princípio, com muita disciplina. Às vezes o sonho desse homem é ter uma esposa muito calma, que cuida bem do seu marido, que fala pouco, que não se enerva toda hora. Uma mulher que sabe cozinhar a hora e tempo, e coloca tudo em ordem, arruma ali, engoma, depois dá carinho, e depois cuida dele. E não é assim que encontrou uma mulher vucu-vucu. Uma mulher vucu-vucu por causa de madururo dele, por causa da ambição dele, por causa de egoísmo que esse homem tem. Ele encontrou uma mulher que, por si, ela já é polícia em casa. Por si, ela já é chamboco. Por si, ela já é uma guerra para vir parafusar os pontos que estão espalhados desse homem. Mas no querer desse homem, já tinha traçado que eu queria que a minha esposa fosse assim. Quando o homem não conseguir entender o propósito de Deus naquilo que Deus permitiu que o homem passasse, vai deixar esta pessoa, vai procurar a pessoa dos seus sonhos e vai morrer sem encontrá-lo. Por que as pessoas persistem e sofrem na persistência do que são os seus ideais? Quando uma pessoa sofre naquilo que diz que é o meu plano, mas está sofrendo com o seu plano e nada acontece, fica sabendo que a interferência de Deus nesse plano não existe. Basta uma pessoa sofrer, passar mal, anos e anos, numa de que eu quero que aconteça as coisas dessa maneira, e não acontece. Essa pessoa não sabe que aqui o plano é dele.
A ambição é dela, ou é dele. O desejo é dele. A visão é dele. A interferência do Senhor está faltando. Não há onde Deus se faz interferente e não haver vitória, não haver mudança. There's no anywhere. Em todo momento, quando nós vimos a interferência do Senhor, o Senhor vem para corrigir. O Senhor vem para exortar. O Senhor vem para trazer a chamada de atenção. O Senhor vem para mudar as coisas. Nunca Deus se faz interferente ou interferência sem que alguma coisa mude do seu lugar. Então, quando nós vimos pessoas a sofrerem, lutando para ser aquilo que não é do propósito de Deus, logicamente, a interferência do Senhor nisto que a pessoa está tentando fazer, ou na vida dessa pessoa, não existe lá, não é permitida. Não é porque Deus não quis. A pessoa marotou, a pessoa matou, a pessoa fez coisas que fizesse a influência, a interferência do Senhor, a interferência pudesse não ter lugar. A pessoa persistiu na sua ótica, no seu pensamento, no seu desejo, na sua ideia. E até que a interferência do Senhor parou de se interferir. Então, continuou a lógica da pessoa, continuou a ideia da pessoa, continuou o sentimento e a razão da pessoa. Quantas vezes Deus está falando com alguém para mudar a forma de fazer as coisas e a pessoa pegar a razão, deixar a interferência do Senhor, a pessoa lutar com a razão? Não, eu estou cansado, papai, mamãe, eu não sei, vão me achar mal, mas eu não vou fazer isso. Tá vendo? Naquele momento que a pessoa está falando dessa forma, naquele momento que a pessoa está expressando o seu sentimento humano, aquilo que o Senhor vinha para interferir, para as coisas não continuar daquela forma, vão continuar daquela forma. A interferência não será bem-vinda, porque a pessoa já bloqueou logo para defender o que ele sente, para defender a sua lógica, a sua capacidade humana de sentir e de resolver o problema. Na interferência de Deus, havia uma outra mensagem, um conselho, uma direção, que a pessoa deveria pegar para resolver o problema. Mas a pessoa seguiu muito a dor da alma, seguiu muito a lógica do processador mental, seguiu muito a paixão que está a arder, ao ponto de esquecer os perigos. Deus alertar o perigo, a pessoa sente mais a paixão, sente mais o sentimento e a lógica daquilo que é o raciocínio humano. E por fim, o que deveria acontecer, não aconteceu. Na vida espiritual. Quando Deus não se faz interferente ou não se interfere na vida espiritual de uma pessoa, é quando a pessoa persiste a usar muito os sentimentos humanos ou a religião, a religiosidade. A pessoa quer fazer as coisas na regra de como habituou ou na regra de como a pessoa um dia teve experiência. Então a pessoa para naquilo que só sabe, que aprendeu naquele tempo, naquele dia. Orou 22 horas, a presença do Senhor, choveu no seu quarto, sentiu a glória e começou a passar a orar 22 horas todos os dias. Deus quer fazer interferente, Ele quer se interferir para trazer novidades. A pessoa pegou a emoção do dia que orou às 22 horas. Deus quer lhe mostrar uma outra forma de operar no ministério. A pessoa só segurou aquela lógica daquilo que um dia aprendeu lá no passado, lá há anos atrás. E o ministério está estagnado, porque a pessoa luta muito com a forma psíquica dele ou dela de fazer as coisas espirituais. E não quer ouvir a interferência de Deus através dos outros. Deus pode se interferir na vida ministerial, na vida espiritual de uma pessoa, através dos outros. Não através daquilo que eu aprendi, não através daquilo que eu já sei, não através da minha convicção como homem de Deus, através daquilo que os outros estão sendo usados aos meus olhos por Deus, para poder Deus me comunicar o que está me faltando. Se nós encontrarmos alguém que sabe do que sabe, mas não lhe acontece, sabe do que sabe, mas não lhe acontece o que sabe, there's lack. Por isso que às vezes as pessoas sabem de uma coisa, mas do que sabe não lhe traz a solução.
A pessoa sabe acerca da oração, sabe através de milagre, sabe acerca de cura, mas não acontece com a pessoa. Sabe acerca de empresariado, sabe acerca de ciência e comunicações, sabe acerca de manipular a tecnologia avançada. Bate, não acontece nada. Com a pessoa está a sofrer. Está a faltar a interferência de Deus através das outras pessoas. A pessoa está convicta de que o que eu sei é tudo. Então, sendo tudo, não preciso de nada, de ninguém, ou não preciso reconhecer que o que eu sei não é tudo. E a pessoa morre, sofre, empobrece, não cresce, porque não está permitindo a interferência do Senhor de uma outra forma. E o Senhor está tentando se interferir na vida da pessoa, mas a pessoa é movida pela sua teimosia de lógica. Então, a pessoa nega de pegar o despertamento pelos outros. Esse despertamento é a interferência do Senhor. Os outros estão sendo felizes na vida sentimental. A pessoa está passando. Eu tenho 19 anos, tenho 25 anos com minha esposa, com meu marido. Eu já tenho experiência, mas está a sofrer. Está a sofrer com a sua experiência, com a sua mulher, com o seu marido. Estão a discutir, estão a se morder. Não há vitória, não há paz. Por que não deixa Deus interferir através do que os outros estão te ensinando na cara, no conselho, na palavra, da forma como os outros estão vencendo? Logicamente que a vitória do outro não é a minha vitória, mas poderá existir um código, uma forma de ser que ajudou a pessoa, que é a única que eu também preciso para aplicar na minha relação, para a mesma forma mudar a minha relação. A minha vitória é diferente, mas a fórmula é a mesma. Uma certa mulher veio chorando e disse: profeta, eu não sei, já estou cansada. Estou cansada de ficar na casa desse homem. O que o profeta me disser é o que eu vou fazer, mas não vou mais ouvir o meu marido. Alguém vai dizer que essa mulher não tem juízo. Tem juízo. Esse homem prometeu, desde que estavam a namorar, prometeu a essa mulher lhe dar o melhor, lhe cuidar e lhe amar. Passou mais de 20 anos a prometer, e nada lhe dá. Já não lhe confia, já não lhe dá mais o coração, porque já esperou por 20 anos a prometer o homem. E não reconhece que já falhou. Quanto mais a mulher tenta lhe puxar a lógica, a razão das coisas, para lhe mostrar que olha, alguma coisa não está correta. Por que desde 20 anos só promete e quando te pergunto pelo nosso sofrimento, não consegues reconhecer que alguma coisa não está bem conosco? Sempre tu levanta a cabeça, levanta o tom e diz que eu sou o homem da casa, não faça perguntas, eu que cuido de você. Ele diz que sou eu que cuido de ti, mulher, mas não está lhe cuidar, está a sofrer essa mulher. Então veio chorando, mulher, profeta, o que tu falares é o que eu vou fazer. Se é para sair do lar, voltar para casa, eu vou fazer. Se é para continuar no lar, eu vou fazer, porque eu confio nas tuas palavras. Eu soube que esta mulher queria a interferência de Deus, não a interferência do profeta. Mas porque o profeta é usado por Deus, para Deus se interferir na vida das pessoas. Tá vendo? Então, ela não foi pedir a interferência de oração e jejum. Ela veio ter com alguém que sabe e reconhece que essa pessoa, Deus, quando quer se fazer interferente nas pessoas, usa essa pessoa aqui. Vem ter comigo para que o que eu falar, ela sabia que o que o profeta falar é o que não está mentindo, porque já tenho experiência. Ela dizia, já tenho experiência, eu sei o que o profeta fala. Pode ser duro para se ouvir, mas sempre é verdade. Eu disse, obrigado, mulher, vai para casa, chama teu marido, volta juntos. Vou falar na presença do teu marido o que eu quero falar para ti sozinha. Se eu falar para ti sozinha, vai chegar em casa, vais tomar uma atitude correta, mas essa atitude não será correta, porque o teu marido não saberá por que você vai estar tomando aquela atitude. Chama teu marido. Chamou o seu marido, veio junto aqui. Quando chegaram, eu disse, marido, homem, o que está faltando em você? Entrei direto. O que está faltando em você para ser feliz com a tua esposa? Estão felizes? E o homem começou a responder. Estamos normal.
Tá vendo? Também, quando tu falas com uma pessoa que é orgulhoso, fala com uma pessoa que está convicta de que não pode reconhecer o que está a passar. Estamos normal. Estamos indo na graça. Qual é graça? Graça de pobreza. Graça de dormir com fome. Graça da esposa pôr roupa amarrotada, rasgada. Graça da mulher que anda a mendigar quando o homem sai, vai passear. É graça isso. Não é graça isso, é miséria. Isso é derrota, é vergonha. Mas o homem não quer admitir que está na vergonha. Eu disse, homem, se tu não reconheceres que alguma coisa está errada contigo, não vais sair dessa cova. Orar não resolve às vezes problemas. Jejuar, expulsar demônios, às vezes não resolve problemas. Berrar em casa quando a tua esposa está a manifestar a sua inquietação, às vezes não vai resolver problemas. Isso não resolve problemas. Reconheça aonde você está desconseguindo. Peça conselhos aos outros que estão trilhando um caminho de vitórias. Que você sabe que no passado tiveram um caminho difícil. Vá sentar com eles, pergunte diretamente, não faça indiretas. Não espiritualiza a tua situação. Fala claramente, abertamente. Vão te responder claramente, abertamente. É quando o homem observou as minhas palavras e disse, é verdade. Não estamos bem. Eu lhe perguntei de novo, por que no começo disseste que estavas bem? Eu queria ver se ele ia se descobrir. Por que no começo disseste que estavas bem? Sabendo que não estás bem. É porque pronto, tenho fé de que um dia as coisas vão mudar. Não é fé, é teimosia isto. Isso não é fé. Existe teimosia que as pessoas têm, pensam que é fé. Teimosia faz com que a pessoa bloqueie ajuda. Basta ver uma pessoa que está passando problemas e quando surge uma ajuda, a pessoa sempre usa a linguagem de fé para bloquear ajuda, para não ser reconhecida que a pessoa precisa de ajuda. Não é fé, é teimosia. A fé não nega a interferência de Deus, não importa com que ou por que, através do que. A fé não nega a interferência de Deus para ser socorrido. A teimosia luta para manifestar que parece as coisas vão mudar. Ninguém pode vir me reprovar, me mostrar que estou passando problemas. Isso não é fé, é teimosia. Engano. Ulava kasha kukomba vanhu swa ku swa wena swa famba swi ta lunga na kasi hintseni wo rila u tsandzekile wa hi voni ndlela ya ku huma ka swona. A teimosia que faz isso. Não é fé. Eu disse, não é fé, isso é teimosia, meu filho. Você precisa disto, você precisa disto, você precisa disto, você se fizer isto, mas aquilo, você há de ver a tua casa, o teu casamento, as suas finanças, vai mudar. A partir de hoje, a esposa respondeu na hora. Profeta, desculpa, eu lhe disse este homem, eu lhe falei que, olha, o que está faltando é isto mesmo que o profeta está falando. Parece eu que te contei. Eu lhe falei isso, mas ele sempre disse, tu és uma mulher, não sabe nada. Eu que sou o líder da casa. Teimosia pode fazer uma pessoa bloquear a interferência de Deus. I know what I'm talking about. I know. A teimosia pode fazer uma pessoa lutar para que a interferência do Senhor não entre através de alguém, ou não entre através de uma mensagem, ou não entre através de um problema, ou não entre através de uma pregação, ou não entre através de um acontecimento. A teimosia faz isso. E a pessoa usa a teimosia como se fosse fé. Como se fosse fé. Aonde pronuncia sempre o positivo. Pronunciar o positivo não é ter a vitória. Escutem-me, quero vos dizer uma coisa que é séria e é verdadeira. A maioria das pessoas que vocês vêm vencendo não acaba o tempo pronunciando o positivo. Eles praticam, eles fazem o positivo antes de acontecer. Não é pronunciando, eu sou vencedor, eu vou vencer. Não importa quanto tempo passar, a vitória é minha. Quantos anos vão levar, não importa, eu vou passar o deserto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Tudo é possível que crer. Isso não traz vitória se na marcha
Na marcha. Eis, na marcha. Não saber marchar positivamente, corretamente, sinceramente, honestamente, na marcha, na vida, no fazer as coisas, no andar, no marcar passos. Se não se faz as coisas corretamente, mesmo falando corretamente, não vai acontecer o correto. Se não se faz as coisas corretas, por exemplo, uma pessoa quer ter bênção, quer vencer, quer ser uma pessoa que consegue propriedades. Vou dar um exemplo concreto aqui. Quer ter propriedades. Deve usar a sabedoria, a inteligência e a força. Deve usar a sabedoria, a inteligência e a sua própria força. Não há alguém que deixa a força atrás quando quer ser uma pessoa grande. E alguém pode dizer, não é preciso força, é preciso inteligência. É preciso inteligência e sabedoria. Se você usar sua inteligência e sabedoria, não usar a tua força, fique sabendo que alguém do outro lugar vai usar a força dele para enriquecer você. Isso já pode ser também manipulação, ou pode ser uma sabedoria bem usada. Mas se alguém usa a força dele, manipulado ou direcionado pela sua sabedoria, mas só para enriquecer a você, então essa sabedoria é diabólica. Profeta, o quê? Sim. Para uma pessoa ser vencedor, rico, abençoado, grande, deve usar a sabedoria, a inteligência e a força. São 3 elementos que funcionam. Então, nós encontramos pessoas que às vezes não querem usar a força, querem usar só a inteligência e a sabedoria. E a força, quer usar a força do outro. Quando usa-se a força do outro, que esse outro está colocando em prática as coisas, para vir colocar em prática a sua força para você. Essa sua sabedoria, essa inteligência é diabólica, chama-se manipulação. Porque aquele que está usando a sua força está sendo manipulado para trazer o seu suor ou a sua força em vitória de uma outra pessoa que usa a inteligência para manipular a força do outro. Então, se eu não quero manipular a força de ninguém, então vou ter que usar a minha inteligência. Vou ter que usar a minha sabedoria. E para usar a força, eu preciso de usar a minha força ou de pagar a força do outro. Pagar a força do outro para poder aplicar a minha inteligência. Ou pagar a força do outro para executar o correto, o que eu tenho como a minha inteligência. Então, aquela força que vou pagar, a força dele vai lhe enriquecer, e a força dele vai me enriquecer a mim, e a minha inteligência vai enriquecer a ele. A minha sabedoria vai enriquecer a ele, vai enriquecer a mim. Então, na força, na inteligência, na sabedoria e na força, aqui não há derrota aqui. Mas na interferência do conselho, assim estou dando conselho. Por exemplo, alguém quer ser uma pessoa sábia, quer ser uma pessoa humilde, quer ser uma pessoa aquele que ama, uma pessoa que é sincera. Precisa de lutar e construir o seu caráter, ou construir a sua natureza interna. Construir, isso não vem, é construído por se repreender, por se negar e por disciplina. Se repreender mesmo, conseguir se dar culpa. Tem que conseguir se dar culpa. Conseguir se dar culpa. Tem enganado. O tiba. Você se bater por dentro. Você se repreender. Por saber que estou a fazer não está correto. Se repreender. Não pode vir uma outra pessoa de fora. Vir te repreender naquilo que você sabe que não está correto. Mesmo se essa pessoa te repreender, você não vai aceitar. Até que você se repreenda por si. Quando você se repreende por si e vê uma outra pessoa chegar e te repreende, você vai lhe agradecer. Você vai lhe agradecer porque antes que a pessoa viesse para te repreender, você já vinha se repreendendo. Então, aquela repreensão que vem de uma outra pessoa é a confirmação de que você está correto no que está se repreendendo. Mas quando alguém vem de fora,
vem de longe. E chega, te repreende por uma falha, por um erro, por um pecado, por uma soberba, por um orgulho, por uma negligência ou por uma competição. É a pessoa que vem de fora para te repreender. E você, por si, nunca tenha notado isso no seu caráter. Toda aquela repreensão que é útil, não será útil para essa pessoa que não tinha se repreendido primeiro por si. Daí que a interferência de Deus que virá de fora será bloqueada por essa pessoa. A pessoa que está à procura, está precisando, está necessitando da interferência do Senhor, vai bloquear a interferência que virá através de alguém. Porque a si próprio não queria, não tinha conseguido se posicionar para poder saber do que precisa esta pessoa. Por não ter se posicionado para saber do que precisa. Quando chegou o que a pessoa precisava, não aceitou que era aquilo que precisava. Estou a usar uma linguagem muito complicada, mas é simples para falar. Quando uma interferência do Senhor vem, nós precisamos de habilidade permissal ou habilidade permissiva. A permissão individual, a permissão comum ou a permissão geral, aonde nós permitimos que o Senhor interfira. Yes, eu queria fazer isso, mas Senhor, ajuda-me a ouvir o conselho, ajuda-me a ouvir a tua voz, ajuda-me a discernir. Quando você discernir, é o Senhor a interferir através do seu espírito ou da sua intelectualidade. O Senhor sempre vai interferir de várias formas. Mas quando alguém não consegue se disponibilizar pela interferência do Senhor, no momento que Deus quer se fazer interferente, ou interferência dele, a pessoa vai começar a se sentir violado, vai se sentir atacada, a pessoa vai se sentir desencorajada no que a pessoa queria ouvir. Um rei pediu, Miqueias, um rei Miqueias, queria ir a uma guerra para atacar. Então, perguntou aos seus profetas mentirosos. Os seus profetas lhe apoiaram. Disseram, o rei, vá, has de voltar, vais vencer o inimigo, vá, Deus é contigo. Oh my God. Não é o Miqueias. O Miqueias foi o servo do Senhor. O Miqueias foi o servo do Senhor. O Miqueias foi o servo do Senhor que veio interferir com a palavra profeta Miqueias. O Miqueias foi o servo do Senhor que falava ao rei. O rei queria ir atacar lá. Os profetas começaram a profetizar enganosamente. Profetizar o quê? Aquilo que é para agradar o homem. Então o profeta Miqueias, quando foi chamado, chegou lá, disse, if I be, se eu sou homem de Deus, você não vai voltar. You will die there. Utafar. Então o rei não quis ouvir a interferência de Deus através do profeta. Quantas pessoas que depois, mais tarde, voltam aqui e falam, depois alguns mandam mensagem, profeta, o que tu falava no domingo? O profeta não sabe, como que não sei se eu falei? Era comigo, o profeta vai falar comigo, aquilo era para mim mesmo, só que eu tive medo de me manifestar, eu tive medo e depois saí daí, quando cheguei em casa as coisas pioraram. Por quê? Porque a pessoa naquele momento Deus estava se fazendo interferente, estava se interferir. A pessoa pensou por pessoas, pensou pela honra dele. Então achou que vale a pena guardar a honra do homem, honra individual, e desrespeitar o que Deus está falando para me tirar da vergonha. Então, há pessoas assim que lutam muito pelo nome, lutam muito pela imagem, lutam muito pela honra das pessoas, ao ponto de bloquear a interferência do Senhor, porque quer ser bem vista. E Deus sabe que a imagem que essa pessoa carrega não é boa perante, se Deus abrir isto ao vivo,
pessoas conhecerem a realidade verdadeira ou real dessa pessoa. Esses aplausos que estão a aplaudir de fora, que não lhe conhecem, não vai surgir esse aplauso, não vai aparecer. Então as pessoas lutam mais para deixar a interferência do Senhor e lutar mais para aquilo que aparenta ser ou o que as pessoas devem ver nele, nela. Então, no momento que Deus se faz interferente, a pessoa luta para que Deus não faça a mudança, mas não faça daquela maneira. E quem é que vai escolher a maneira correta de Deus de fazer uma mudança na vida de uma pessoa? Não somos nós, é Ele. E Ele pode interferir de formas que nós não gostamos ou não gostemos. Há uma forma de Deus de interferir numa situação em que ninguém vai aplaudir, mas sendo Deus. Deus não tem nada a ver com a sua vergonha, com a sua honra, com o seu nome, com pessoas que querem convencer para que te aplaudam. Deus quer que tu amanhã seja um exemplar daquilo que foi mal visto hoje e amanhã vejam a bondade dele em ti. Porque Deus, quando ele quer ser glorificado em ti, ele nunca vai permitir que pessoas só vejam a parte boa. Não. Deus não vai permitir isso. Se Deus quer que seja glorificado em ti, minha filha, meu filho, Deus não quer que em ti só seja bem vista a parte boa. Porque esta parte boa que está vindo é o que vai fazer com que as pessoas reconheçam Deus por terem visto uma parte errada em ti, ou uma parte má em ti, ou uma parte de dificuldades em ti. Para quando compararem o tempo passado e o tempo da interferência de Deus, conseguirem distinguir quem é Deus nessa pessoa. Então, as pessoas não entendem. Quando Deus revela, Ele permite uma coisa que não é plausível aparecer, vir à tona, ser conhecida. As pessoas acham que não pode. Então, se Deus querer fazer interferência naquele momento em que deve ser conhecido o que está a matar a pessoa, deve ser sabido. A pessoa vai lutar para que ninguém saiba, porque se saber, então, o meu nome, mas esse nome não é um bom nome, enquanto que a pessoa tem esse problema. Não é um bom nome. E para ele, não pode ser sabido, porque as pessoas não vão chamar bem. Mas enquanto está passando o que está passando, também não é um bom nome por causa disso aqui. Deus faz o quê? Deus, ele deixa as pessoas assistirem a sua vergonha, assistir a tua pobreza, assistir o seu solteirismo, assistir a sua esterilidade, assistirem para quando chegar o dia da sua interferência, todo mundo saiba que Deus é Ele que está operando naquela pessoa. Para que todo mundo reconheça que é Deus. We saw Him. Nós vimos a Ele quando andava de chinelo rasgado. Quando andava na vergonha, pessoas zombavam dele. Agora estamos a ver quão Deus é bom para aquela pessoa. Recebeu a graça, chamoneca. We can see it. Mas quando a pessoa se esconde, quando está num tempo difícil, quer andar de viatura de dono, é quando está na pobreza. Quer viver uma vida de falsa luxúria, viver uma vida de vitória quando está chorando. Deixa pessoas ver o teu choro. Não é para você andar a publicar o teu choro. Viva o real! Viva o real! Viva o real! Viva o real! Não monte nada. Viva o real, basta que seja sincero com Deus, honesto com Deus, humilde com Deus. O dia que a interferência de milagre vier para ti, people, they will see. Hão de ver coisas de Deus verdadeiras e abundâncias a vir nas tuas mãos. Pessoas que admitem, aceitam a interferência do Senhor. Primeiro, aceitam o problema que está a passar. A pessoa tem que aceitar o problema que está a passar. Eu estou a passar, então eu quero que Deus interfira na minha vida para sempre. Senhor, eu não luto mais por limpar o meu nome para que as pessoas me vejam que eu sou rico. Se eu estou a andar a pé, tenho fome, eu não quero que as pessoas me vejam como um rico aqui. Quero que as pessoas me vejam como aquele que está necessitado da interferência de Deus. Finish! Quero que as pessoas me vejam a sua necessidade, papai, na minha vida. É sabedoria essa.
Então há muita gente que estão em problemas de bloquear a interferência de Deus por querer apresentar uma capa bonita, uma capa de rico, uma capa de rainha, uma capa, enquanto estão chorando entre quatro paredes, na miséria, na dificuldade, na traição, nas limitações da primeira classe, do primeiro nível. Hoje em dia, os homens de Deus têm problemas na área do posicionamento correto. A maioria dos homens de Deus tem problema no posicionamento correto como homem de Deus. Como homem de Deus. Muitos são posicionados como pessoas comuns. A maioria dos pastores, apóstolos, profetas, whatever, estão posicionados. Eu fico muito irritado quando vejo alguém a falar mal dos homens de Deus. Ou a criticar o povo de Deus. A criticar. Crítica negativa. A fazer o quê? Anedotas. Por coisas da igreja, coisas do povo de Deus. Eu não gosto nada desse tipo de palavras. Quando alguém diz que hoje em dia os cristãos só estão a brincar na igreja, hoje em dia os cristãos só estão a passar para a igreja, mas nada acontece, eu fico chocado porque a própria pessoa está falando isso. No domingo também vai para a igreja. No domingo a mesma pessoa está pregando no púlpito. Afinal de contas, está falando de quê? Sendo você também do mesmo grupo, está falando de quê? E falando disso, qual é o seu papel como cristão, como pastor, para poder trazer a influência e a interferência de Deus no povo? Então, não é um bom posicionamento como homem de Deus. Os homens de Deus devem estar posicionados como homens de Deus, socorristas, mestres, disciplinados para disciplinar, não para ajudar o mundo a desafamar o corpo de Cristo. Não para ajudar o mundo a falar mal da obra de Deus e a influenciar pessoas a não ver com um bom olho o que Deus está fazendo com o seu povo. Sabias que a doença que existe no mundo cristão agora qual é? Vou vos falar. A doença que existe no mundo cristão é esta agora. Todo mundo pensa que o que ele faz está correto. O seu cristianismo aqui está correto. O que não está correto é o cristianismo do outro. A maioria dos cristãos, a maioria dos pastores, sempre pensam que o que ele é, o que ele faz, é o que está correto. O que o outro faz lá não está correto. De onde vem as críticas agora, não críticas destrutivas? Críticas destrutivas. Vem quando a pessoa tenta classificar o que os outros são e não consegue reconhecer que o que os outros são é parte do que ele é. O que os outros são é parte do que eu sou. Então, se o outro não está bem posicionado lá, eu preciso aqui de manter-me posicionado e conseguir incutir no que não está bem posicionado. Que não é esta posição. A posição do homem de Deus não é para andar a promover conversa de brincadeira de criancice nas redes sociais por uma coisa que não está a abençoar a igreja. A posição do cristão é orar, pregar a palavra. A posição do homem de Deus é repreender o espírito e repreender pessoas ao vivo. Diretamente assim. Ensinar com amor, com paciência e longanimidade. Porque até aquele que é rebelde hoje, amanhã pode mudar. Se nós observarmos as pessoas que hoje em dia pensam que a igreja atual não é igreja, os pastores atuais não são verdadeiros, os que falam isso, Dante era bêbados. Dante era mulherengos, hoje foram alcançados por esses mesmos evangélicos que são mal interpretados. Esses que interpretam mal foram alcançados por esses que estão sendo insultados. Deus usou a esses mesmo, que hoje não são bem, para poder alcançar esses que falam mal dos outros. Todo homem de Deus tem que ter um posicionamento. Chama-se alinhamento, um posicionamento, alinhamento de homem de Deus, que não gasta tempo nas redes sociais a falar tolice, a falar loucura, a falar criancice. Não vai crescer assim, não vai ter um povo abençoado, não vai construir uma igreja sólida. Wana waswembu não pode aliwashitenga mafenya wakuhlekisela abantu irmão com matwali.
Brincadeiras que não constroem. Homem de Deus tem que ter uma postura de um construtor sábio. De ser um construtor da palavra, da disciplina. Quando alguém pensa em ter com ele, saber que eu vou encontrar o homem de Deus verdadeiro. Não quando alguém pensa em ter com ele, pensar que vou encontrar umas brincadeiras e falâncias que não constrói. Por isso que às vezes nós não sabemos por que os verdadeiros homens de Deus são poucos. É porque alguns estão no caminho de ser homem de Deus, mas já se diluíram por si. Começaram a falar mal dos outros. Os verdadeiros homens de Deus não param nas redes sociais para falar mal das pessoas. Ou para criar conversas de tolice, de brincadeira, atacar. Homem de Deus não tem esse espírito, porque ele conhece a responsabilidade dele para fazer interferência. Deus, quando quer interferir ao povo, ele sabe que vai mandar a mim. Então eu não posso ir com uma mensagem que não é de Deus. Eu tenho que ir ao povo com uma mensagem de Deus. Eu não posso aparecer publicamente com uma mensagem minha, da minha opinião, de como eu estou classificando as igrejas, de como eu estou classificando os pastores, de como eu estou classificando os irmãos, de como eu não posso aparecer publicamente na minha opinião própria, sendo eu de Deus. Está errado. Basta ser de Deus verdadeiramente. Não pode aparecer ao público com a minha opinião. Eu não funciono com a minha opinião. Eu funciono com a opinião do Senhor. E não posso ir lá com a opinião da Bíblia. Não. A Bíblia não é o Senhor. A Bíblia é acerca do Senhor. Ei, não posso ir com as pessoas com a opinião da Bíblia. Porque a Bíblia não é Deus. Não é Deus Espírito. A Bíblia é a palavra acerca de Deus. O próprio Deus Espírito não aparece para defender a letra. Ele aparece para despertar, aparece para libertar, aparece para repreender, aparece para corrigir, aparece para abençoar. Deus não aparece para discutir a letra. Nunca aconteceu isso. E não vai acontecer. Deus não aparece publicamente com os seus servos para ir discutir a opinião individual acerca do que como os outros vivem. Deus, quando fala, ele fala para trazer algo novo às pessoas. Então, o homem de Deus tem que ter essa noção, tem que ter esse caráter, tem que ter um posicionamento. Quando eu falar, tenho que falar aquilo que Deus está me falando agora. Seja por uma mensagem escrita na sua página, seja por uma pregação publicamente, tem que ser uma coisa que Deus está me falando agora, genuinamente pura, inspirada e revelada neste momento. O posicionamento de muitos homens de Deus está a oscilar. E eu tenho medo porque há futuros homens de Deus que deveriam ser os homens de Deus, aqueles são sucessores. São os mesmos que não têm maturidade capaz de crescer bem. Alguns não têm capacidade de crescer bem. Crescem com muita brincadeira. Crescem com muito envolvimento em carnalidade e pensamento natural. Agora, eu já vejo, mas que sucessores, que homens de Deus serão esses nos dias que vêm? Ainda começa cedo as brincadeiras dos homens de Deus e o tempo que vem. Deixa Deus, deixa a interferência do Senhor fazer parte de você. Fala pouco e tenha ação correta. Fala pouco e tenha ação correta. Fala pouco, tenha ação correta. Fala pouco, tenha ação correta. A gente vê que a interferência do Senhor sempre fará presente. Agora, quando falo de interferência do Senhor, vemos Daniel com o povo de Israel, povo de Deus. Quando eu digo povo de Israel, naquele momento não havia outro povo. O povo de Deus era um povo que andava pela interferência do Senhor. Daniel foi pego, capítulo 6. É Daniel, capítulo 6. Quando lhe pegaram e lhe lançaram na cova dos leões. Capítulo 3 é o Shadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, capítulo 3. Quando pegaram os homens, mandaram para a fornalha, o lago de fogo, ou a cova de fogo, por causa de eles não aceitarem
viver normalmente como os outros vivem na influência mundana. Então, aqui nós sempre vimos que quanto mais Deus faz interferente, quanto mais Deus se interfere às vezes nas pessoas, há uma vida diferente. A interferência traz uma vida diferente. A interferência do Senhor, não importa se na vida sentimental, não importa se na vida financeira, não importa se na vida espiritual, sempre aonde existe a interferência do Senhor, é permitida a interferência do Senhor, nosso Papai Jeová. There is difference. A interferência traz a diferença. A falta da interferência traz a morte, traz a vergonha, traz o pecado, traz a frieza, traz a dúvida, traz até um comportamento desnecessário na vida de uma pessoa. Que Deus abençoe a cada um. E sempre faça a Ele a sua interferência na tua vida. Eu sei que a maioria estão orando. Estão pedindo a oração, outros estão pedindo a ajuda de Deus. Mas eu falei o resumo de tudo. Em tudo que alguém está pedindo, precisa da interferência. E Deus, quando se faz interferente, Ele não se faz de uma única forma. Ele pode se fazer interferente com poder. Ele pode se interferir com a palavra de sabedoria. Ele pode dar um conselho na alma e você ouvir a voz dentro de você. Ele pode mandar alguém te repreender. Ele pode até fazer as coisas não andarem para te chamar a atenção do que você está a falhar, que não queres ver. Pode permitir que essa relação que você está a começar erradamente não chegue a lado nenhum. Para você descobrir o seu erro, o passo negativo que você está marcando. Deus pode permitir pessoas já não gostarem de você. Para descobrir pessoalmente o comportamento errado que está germinando dentro de você. A interferência do Senhor é de diversas formas. Deus fala de várias formas. Quando é Deus a se interferir, você não vai duvidar. Você vai sentir, você vai descobrir, você vai despertar. Deus pode despertar alguém através de uma doença. Você vai ouvir uma outra voz que traz uma correção. Não importa o que está acontecendo, mas se o que está acontecendo está sendo usado para trazer uma correção, é a interferência de Deus esse, através do que está acontecendo. Não é só a interferência de Deus que traz dinheiro, não é só traz casamento, não é só traz a bênção material. A interferência do Senhor opera em vários ângulos, e de diversas formas. É a razão pela qual que eu nunca desejei a falta da interferência. Eu sei o que é perigoso, qual é perigoso. Principalmente para os que servem ao Senhor no altar publicamente. Eu sei qual é muito perigoso a ausência da interferência do Senhor em 24/24. Porque o diabo, quando ele te perde como alguém salva, ele procura de tudo para manchar o teu nome, procura de tudo para te tentar, procura de tudo para te enfraquecer, procura de tudo para ele voltar de novo e te fazer escravo como era escravo. Por isso eu estou dizendo a quem está me acompanhando, aí onde estás, na cama, no quarto, na sala, no chapa, no seu carro próprio, na viagem fora do país, I don't know where you are, but I'm telling you now, a interferência de Deus, estou dizendo agora, se faça presente na tua vida. E deseja com que a interferência do Senhor faça-se presente em você. Deseja que a tua vida seja envolvida por Deus. Seja visitado, seja direcionado, seja tocado por Deus. Deseja de todo o seu coração nesta noite, please. Deseja que o Senhor se faça interferente. Senhor, ngenelela Jehovah. Ngenelela minkama hinkwayo ula na mi. Nifambise, nitshinye, nidonchise, nikome mbilu yangu. Me faça não fugir da tua palavra, Senhor. Me faça não voltar para trás. Desperta a minha fome da oração. Repreenda os meus sentimentos que estão fugindo da palavra. Encoraja-me, Senhor, para que eu ande na sua palavra. A interferência do Papai Jeová, como o dia dos profetas, os primeiros profetas,
como o dia dos primeiros apóstolos, quando Deus interferia, a unção era maior, o milagre acontecia, e o inimigo era envergonhado, e o diabo era derrotado. Nós conhecemos a Bíblia por causa da interferência do Senhor. Rakapaya, lemando bushikapaya. Nós conhecemos a palavra por causa da interferência do Senhor. Se não houvesse a interferência do Senhor, não havia homem de Deus salvo, não havia igreja verdadeira, não havia libertação. Então vamos continuar com a interferência do Senhor. Please! Vamos continuar com a interferência do Senhor 24 sobre 24. Até que você veja e seja dominada por ela. A interferência do Senhor. Ungenelela kamoya, carrito lasquem, cancilo, cavoco, canomo ashiquembo. Emtomini jawe. Nós conhecemos e nós nos salvamos por causa de termos vivido a interferência do Senhor nas outras pessoas. O que salvou a nós não é a palavra só, é quando vimos o quão Deus interferiu na vida dos outros e isso nos impactou e aceitamos Jesus. Não é só a pregação da palavra não salva ninguém. A pregação da palavra sem interferência do próprio Espírito do Senhor não salva ninguém. Então quando alguém apareceu e nos pregou, não é por causa da palavra só, foi a interferência do Senhor que entrava na vida das pessoas, que nós vimos isso, até na Bíblia, quando falamos de Enoque, que andou com Deus, falamos do Abraão, que andou com Deus, quando falamos de Judas, não Iscariote, o irmão de Jesus, que andou com Deus, quando falamos através dos apóstolos, dos profetas, vimos a interferência que mudou a história. Abraão, que era estéril, quando lemos a Bíblia da Sarai, vimos a interferência do Senhor. A Bíblia Sagrada da Sarai. Então, nós não estamos convictos pela Escritura, estamos convictos pelo Espírito que entrou lá, interferiu nas pessoas, em que a Bíblia fala acerca. É o que nos convence, não é só a Escritura da pregação. Se a pregação for da palavra só, se é a tal interferência que não terá ocorrido a interferência, não íamos acreditar na palavra. A palavra toma o lugar de nos convencer pelas manifestações da interferência de Deus. Então, quando a interferência morre, meu povo, não há verdadeiro cristão. Não há. Não há verdadeiro homem de Deus. Não há verdadeiro. Basta a interferência parar. O pecado volta. O orgulho volta. A soberba volta. A frieza espiritual volta. A mentira volta. O engano volta. O adultério volta. A traição volta. A ambição volta. As ambições malignas. Quando a interferência de Deus para um pouco só, maus sonhos voltam. Marido da noite volta. Não te falo a verdade. Não ouça muita coisa que as pessoas já não ensinarem. O que é preciso na vida nossa é a interferência de Deus. E nós permitirmos de todo o nosso coração e desejarmos para que o Senhor não ande de longe, não vá longe de nós. Isso começa por nós, não começa por Deus. Deus já nos tocou. Deus já nos salvou. Deus já nos chamou. Deus já nos tirou do mundo. Mas nós não termos sempre a permissão e a concentração pela sua interferência. Deus não violenta pessoas. Deus não insiste aonde ele não é bem-vindo. Deus não é um Deus que faz coisas à força. Por isso a Bíblia diz que me buscar-me-eis. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Se me buscar de todo o vosso coração. O que é isto aqui? Se precisarem da minha interferência, me acharão. Mas deve ser de todo o coração. E para ser de todo o coração, deve ser uma permissão legal da pessoa. Deve ser um coração que deseja Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero ter amar diante do céu.
altar, diante do seu altar. Espírito, encha minha vida, encha-me do seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha vida, encha-me do seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do seu altar. Senhor, te louvo nesta noite. Thank you, Jesus. Eu te louvo pela vida que tu me deste e pela vida de quem está acompanhando este culto. Eu te louvo, Senhor, pois tu és a nossa força, a nossa proteção, a nossa vida. Senhor, de todo o meu coração, eu te peço nesta noite que a sua interferência dentro de nós, fora de nós, não pare, não pare, não pare. Senhor, a sua interferência nas nossas famílias, nas nossas saúdes, no seu povo que está acompanhando este culto, não pare. Eu te peço, Senhor, que derrame mais a sua cobertura necessária, a sua visita necessária, o seu poder necessário. Faça, papá, a interferência necessária em quem está pedindo, nem que seja pela sua saúde. Papá, aquele que está pedindo pela sua alma, aquele que está pedindo pela sua vida espiritual, aquele que está pedindo pela sua casa, sua família, seus filhos, pela sua vida sentimental, pelo seu marido, pela sua esposa, aquele que está pedindo nos seus sonhos, pelos seus sonhos, quando estiver a dormir, aquele que está pedindo pela sua viagem, aquele que está pedindo, Senhor, pelo seu negócio, pelo seu serviço, a sua interferência, papá. Papá, tu és grande e maior, capaz de entrar e fazer as coisas mudarem, fazer a vida dessa pessoa tomar um novo rumo. Em nome de Jesus Cristo, estou orando que a sua interferência faça-se presente. Tome lugar nessa pessoa. Tome lugar nessa pessoa. Tome lugar nesta mulher, neste homem. A sua interferência verdadeira. Localiza esta pessoa. Localiza a sua família. Localiza a sua saúde. Localiza a sua alma. A sua interferência, Senhor, que não tem limites, que não é desprezível, que não é baralhada nem impedida por nada. Localiza esta pessoa, localiza este homem, localiza esta mulher, localiza este obreiro, localiza este pastor, localiza este profeta, localiza este apóstolo, localiza este bispo. A sua interferência, aconteça coisas maiores, aconteça coisas grandes, aconteça coisas inacreditáveis. Papá, tu podes fazer o que o homem não pode. Então, em nome de Jesus Cristo, se havia algo que proibia esta pessoa, que enganava esta pessoa, que atrasava esta pessoa, que bloqueava esta pessoa, eu ordeno em nome do Senhor que isto desapareça, todo engano desapareça, todo bloqueio desapareça, toda manobra do inimigo caia por terra, caia por terra, caia por terra, caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, que esta interferência, através da minha vida, através da minha voz, através do meu espírito, alcance esta pessoa, alcance esta pessoa, alcance esta pessoa. A sua interferência, através de mim, nesta pessoa, alcance esta pessoa, alcance esta pessoa, alcance esta alma, alcance a sua vida e haja mudança
A mudança seja real. A mudança seja real. A mudança seja notória. Se houver um doente, se houver um amarrado, se houver alguém que está sendo atormentado por demônio, eu ordeno que esse demônio saia dessa pessoa agora. Saia! Em nome de Jesus Cristo. Esse espírito que está seguindo a pessoa, que está atrasando essa pessoa, que está levando essa pessoa a uma vergonha, através de doenças, através de maus sonhos, através de vícios, através de problemas. Saia! Vai-te embora! Saia! Saia! Em nome de Jesus Cristo. Quem estava doente, please, quem estava doente, a unção da cura está entrando em você agora. Quem estava doente, e quem passava mal, ataque de demônios, problema de finanças, problema de limitações, miséria, barreiras. Quem não tinha vitória, sempre havia um espírito que fazia-se presente para lhe fazer passar mal. I prophesy to you. Eu estou falando para você. A história muda agora. Muda agora esta história. Muda agora em nome do Senhor. Muda agora em nome de Jesus Cristo. Muda agora. E a vitória é sua. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro nesta noite o que o Senhor está fazendo para a sua interferência. Seja real e seja notório e cresça e se multiplique. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Deus abençoe e abençoe cada um de vocês por esta interferência. Quem está no hospital, a cura entrou, a cura entrou, a cura entrou. Quem está de viagem, quem está fora do país, quem está com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com alguém por perto, a bênção localiza todos vocês, a bênção segure a cada um de vocês, e toque, e proteja, e a cobertura do manto da interferência do Senhor acontece agora, e o plano dos demônios, o plano do diabo, eu cancelo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Senhor, assim falo, agradecimento e a vitória em nome de Jesus. Amém. 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 You are blessed. You are blessed. Estás abençoado. A interferência do Senhor. Please. Não bloqueie nunca o seu coração. Sempre deseje. Não importa é de manhã, não importa de dia, não importa de noite, não importa trabalhando, não importa estar numa vida sentimental, numa vida ministerial. Sempre esta voz não se cale dentro de você. I know what I'm talking about. Essa voz de desejar pela interferência de Deus. No seu dormir, no seu levantar, no seu ler a Bíblia, no ir ao serviço, no vir à igreja, sempre deseja com que o Senhor intervenha. A sua interferência não falte. De repente has de ouvir vozes de Deus no coração. De repente has de ouvir uma revelação. De repente has de ouvir um conselho. De repente vai sentar no culto. Has de ouvir uma palavra que Deus está respondendo à sua necessidade. De repente, has de ouvir uma boa notícia. De repente, uma coisa quando se estragar, Deus vai te esclarecer por que se estragou as coisas. De repente, você vai começar a ter uma outra direção que você não sabia que existe. Não limite Deus por aquilo que você sabe. Escuta-me. Não limites a Deus por aquilo que você sabe. O que você sabe, Deus já não se interessa muito com isso. Deus está muito interessado em revelar outras coisas que você não sabe. Deus está muito preocupado em revelar coisas que você não sabe, não o que tu sabes. O que nós sabemos, Deus já nos revelou para nós usarmos, mas ainda resta coisas. Ainda resta direcionamentos, ainda resta abertura dos olhos espirituais, ainda resta sabedoria, ainda resta mais conhecimento, ainda resta mais habilidade de poder. Então, o que nós sabemos não sirva como bloqueio de novas coisas que Deus quer nos revelar pela sua interferência. May God bless. Amanhã começamos os cultos.
Começamos os cultos. Às 12 horas estamos aqui já a cultuar. Amanhã sábado. Então, venham todos participar dessa festa de poder. Festa de salvação. Festa da cura. Festa que vem de Deus pela sua interferência. Junho, mês da interferência de Deus. Aonde Deus se intervém, nunca a situação é igual. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.